Amém, amém. Deus abençoa a todos, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Hoje eu quero agradecer os irmãos que trabalhou lá no sítio, né? Não é só os que trabalhou, mas também todos que foram, né? Todos que foram lá. A irmã Márcia, né? Irmão Evangelista, irmão Kepler, irmã Silene, a irmã Daniele, a irmã Graça, esses que trabalharam lá preparando a comida para os irmãos, e foi muito bom, muito mesmo. Eu creio que foi um bom companheirismo, sabe? É claro que alguns irmãos não puderam ir, outros não vão porque não tem interesse, mas ele tem que falar também, porque alguns não vão porque não tem interesse, outros não vão porque não pode, né? Não puderam ir. E outros, às vezes, têm outros interesses e não tem interesse de um bom companheirismo, como foi lá, né? Foi muito bom, muito mesmo. E por isso eu agradeço a todos os irmãos. Pois mas eu vou comentar aqui também sobre a irmã Daniele. Eu falei a irmã Daniele e vou comentar também sobre a irmã Maura e a irmã Daniela, né? Uma mulher também que elas realmente ajudam muito mesmo. A irmã Maura, tudo que ela vê que está precisando fazer, ela já vai e faz, sabe? Então é uma pessoa que realmente trabalha e ajuda mesmo, sabe? Então eu até falei com ela falou assim, ela não para, ela sempre trabalhando, fazendo as coisas. Isso é muito bom, sabe? Muito bom mesmo, sabe? Porque ajuda muito, sabe? Já prova que está satisfeita, né? Amém. Satisfeita. E Deus. A irmã Graça está aqui também, a irmã Graça eu não falei, né? Está aqui, a irmã Graça eu anotei aqui, irmã Graça. Também uma pessoa que sempre, não só ela, mas o marido também, né? Eles dois sabem que quando eu preciso sair para um lugar, eu ligo para eles, né? Está sempre pronto para ajudar, sempre pronto. Eu não estou desfazendo os outros, não. Todos vocês ajudam demais. Vocês é uma ajuda na casa do Senhor, todos vocês. Mas estou falando daqueles que estavam trabalhando lá e ajudando, né? E tudo, né? Que Deus abençoe a todos, irmãos e irmãs, e que Deus possa nos ajudar. Se ainda houver um final de ano para nós, quem sabe nós fazemos novamente, né? Fazemos novamente. Então, está junto, né? Aqueles que podem, né? Então, hoje também houve até um batismo lá, só que eu esqueci da irmã que ia batizar. Eu lembrei dele aqui, que tinha falado que ia batizar, depois não batizou, e acabou que eu esqueci que a irmã está lá na cadeira de roda. Ela queria batizar e quer, né? Vai até batizar depois do terminar o culto. Ela vai batizar, né? Ela está com quantos anos, irmã? 90 aí? Parece 96, 98. 98 anos. Aí ela vai batizar. E eu até falei com a irmã que mesmo que ela não batizou, eu vou dar ceia para ela, porque o que a gente tem que entender é o seguinte: não é, como o profeta diz, não é o batismo na água que te salva. Você batiza porque você é um salvo. Sabe? É isso que a gente tem que entender. Aquele homem da cruz estava do lado de Jesus. A própria Bíblia diz que os outros não foram justificados porque não creram em João. Mas aquele também não estava na relação, que nem lá batizado por João ele era. Mas ele estava na cruz e reconheceu Jesus. Então, a vida eterna é reconhecer Jesus como o verdadeiro Deus. E ele reconheceu e disse, falou com outro, que eles mereciam aquilo, mas Jesus não merecia, sabe? Mas ele disse para Jesus e disse, lembra-te de mim quando
quer dizer, o Senhor entrar no teu reino, quer dizer, ele sabia que ele era um rei. Quem falou com ele? O mesmo que estava do lado dele. Jesus revelou isso para ele. Então ele viu que era um rei, não importava a situação que estava. Então, e ele não foi batizado, mas salvo. Amém. No mesmo dia morreu e no outro dia já estava no paraíso. Hoje mesmo, não no outro dia, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Tá? Então, isso que a gente tem que entender. Quer dizer, o salvo batiza porque é salvo. Agora, não é o batismo que salva, mas é o sangue que limpa e tira todo o pecado. Então, é por isso que a gente tem que entender essas coisas. Então, aqui tem a irmã Graça, ela está fazendo aniversário, nós vamos orar por ela. E também uma filha, primeiro uma sobrinha que está lá em Portugal, que vai ganhar um filho. Então ela pediu para a gente orar por ela, né? E também para Vanildo e família, que é também filho, Silvio e família, André e família, e Edi Carlos, que não é casado. Depois nós vamos orar pela família da irmã Graça. É uma coisa muito boa, é quando a pessoa não esquece da família. Amém. Pede sempre oração e Deus abençoa, sabe? Não importa a situação que a pessoa está, mas se o pai ou a mãe pede oração, Deus pode abençoar a família. Amém. E nós estamos aqui e crendo nesse Deus que o trabalho dele não parou. Eu creio que não parou, ele ainda está abençoando, salvando. Então nós cremos nesse Deus, vamos continuar crendo nele, assim. Amém? Ah, tá. Nós vamos orar pelo filho da irmã também, André, que está fazendo aniversário. Nós vamos nos colocar em pé e vamos ler uma escritura aqui. E nós vamos ler no livro de Ezequiel, o capítulo 36, do verso 24 a 27. E depois da oração, a gente vai ler também aos Efésios, do capítulo 1 ao 5. Nós vamos ler aqui para a gente orar. Ezequiel 36, a partir do verso 36. É isso mesmo? 24, né? Aí eu anotei, 24 a 27. Então, vamos aqui. E vos tomarei dentre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. E então espalharei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícies, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. E vos darei um coração novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei... Deixa eu ler o verso 26 de novo. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardareis os meus juízos, e os observareis. É só aqui mesmo, né? 27. Então, nós vamos orar e lembrar desses pedidos que estão aqui. Vamos fechar os nossos olhos e agradecer a Deus por mais um dia. Senhor Deus, graças te damos, Senhor, pela graça e misericórdia do Senhor que tem sido estendida sobre nós. Meu Deus, que o Senhor possa nos ajudar nesta hora, Pai, e ter misericórdia de nós. Senhor, como sempre nós pedimos, Pai, ajuda nós, Senhor, poder ajudar aqueles que pedem oração, Senhor. Meu Deus, esses pedidos estão aqui diante de nós,
Meu Deus, a irmã Graça está pedindo, Senhor, apenas, Senhor, meu Deus, misericórdia, pedindo graça para os seus filhos, para os seus familiares, e que o Senhor possa ouvir a voz da tua filha, Senhor, meu Deus, e da igreja que está orando em favor da família dela, Senhor, meu Deus, que o Senhor possa ajudar ela, e também a tua filha que pede, Senhor Deus, pelo aniversário do seu filho André. Meu Deus, abençoa o André, Senhor, dá ele força, Senhor, dá ele coragem, meu Deus, também, Senhor, converte o coração dele para que ele possa, Senhor Deus, seguir os teus passos. Eu creio que esse é o maior desejo dessa mãe, Senhor, é que seus filhos venham para a tua palavra. Assim nós pedimos que o Senhor abençoe a família da irmã, Senhor, não só o André, mas também os outros, Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, e também a irmã Graça está fazendo aniversário, Senhor, ajuda a irmã Graça, dá a ela saúde, dá a ela força, dá a ela mais do teu Espírito, Pai, para ela ter um espírito manso, ser humilde como ela sempre é, Senhor. Meu Deus, que o Senhor abençoe ela, e também o irmão Ernesto, Senhor, que o Senhor continua dando graça para eles, Pai. Meu Deus, assim nós pedimos para cada um de nós. Eu peço por minha família, por mim e pela minha família, e peço por cada família, Senhor, de cada irmão que está aqui e aqueles que não estão também, Senhor, que o Senhor abençoa aqueles que estão ouvindo através da internet, Senhor, que o Senhor abençoa eles também e enche eles da tua graça, Senhor. Ajuda eles no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ajuda todos nós, Senhor. Senhor, fala conosco nessa noite, mais uma vez, e me ajuda, Senhor, a ajudar esse povo, Senhor, que está diante desse altar. Senhor, que eu não venha falar nada de mim mesmo, mas que eu possa ser um repetidor da tua palavra. No nome do Senhor Jesus Cristo. E dá-nos uma ceia abençoada também, Senhor. Meu Deus, e ajuda também no batismo dessa irmã, que tudo corra perfeitamente bem, Senhor, sem nenhum transtorno, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém. Podeis assentar, irmãos. Então, eu ainda quero, com os irmãos sentados, mas eu quero ler aqui ainda o livro aos Efésios, para a gente meditar um pouquinho sobre esse assunto aqui que nós vamos pregar. Efésios capítulo 2, do verso 1 até o 5, está escrito assim: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecado, em que noutro tempo andasse segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Então, aqui já está a receita verdadeira. Nós não podemos fazer nada ou receber nada fora de Cristo, somente através dele. É a maneira que Deus tem, que Deus é Espírito, e Espírito ele é juiz. Você sabe que através do Espírito ele é juiz. Ele só pode operar a sua graça através de Jesus Cristo, através do sangue que foi derramado, que é o sangue dele mesmo que foi derramado. Então, o que nós precisamos de entender é isso aqui. Aí eu coloquei aqui como título da mensagem que vou pregar, eu anotei assim: se não
tivermos cuidado, através do livre-arbítrio, nós podemos fazer uma péssima escolha. Através do livre-arbítrio. Que, como nós podemos voltar lá nos dias de Adão. Adão, ele viveu aqui um tempo, não sei quanto tempo, nós não sabemos. Mesmo que o corpo dele, e mesmo que essa lei já estava, mas não ainda operando, a lei do livre-arbítrio, ela não estava operando antes do pecado, ela começou a operar a partir do pecado. Então, mesmo que ela já estava lá para operar, ela não operou até que Adão conhecesse algo que ele não devia conhecer, que era uma mensagem que a mulher dele trouxe para ele. Então, ali foi a morte de toda a humanidade, e ali ele entra no seu livre-arbítrio também, como o irmão Inácio leu uma mensagem aqui, falando sobre isso, que naquele instante que o pecado entrou, Adão entrou em uma outra natureza, uma segunda natureza. E é essa natureza que não é boa. Entrou em uma segunda natureza, que a natureza que ele tinha era de Deus. Aí para você ver, antes que ele entrasse nesse livre-arbítrio, em uma segunda natureza, ele tinha a natureza de Deus. Tudo que ele via, tudo que fazia era certo. Tudo que ele via, ele não via nada errado, nada. Tudo que ele via estava certo. Não existia nada errado, tudo estava certo. Mas quando ele ouviu aquela mensagem que Eva trouxe daquela árvore que Deus já tinha avisado para ele, olha, está aí diante de você a árvore da vida. Quer dizer, essa árvore da vida é tudo que você precisa. E se você olhar só para ela, você nunca vai encontrar um erro, nunca vai ver nada errado. Mas quando ele entrou naquela, foi uma coisa ruim, mas ele entrou naquilo, então ele entrou no livre-arbítrio. Agora, escolher. E nós olhamos um quadro que não foi bom, depois que ele entrou naquele livre-arbítrio, por ter escutado uma mensagem que não devia, logo que aqueles dois rapazes nasceram, logo teve uma coisa terrível, foi um matar o outro. Então aí só coisa ruim, porque ele rejeitou a voz de Deus. O que eu quero, estou falando, mostrando, hoje é a mesma coisa. Se eu e você rejeitar a voz de Deus, só vamos encontrar só problema. Mesmo crendo, nós temos problema, porque nós temos um adversário. Mesmo crendo na palavra, nós encontramos dificuldade, mas são dificuldades que Ele nos ajuda a passar por elas. Amém. Agora, escolher uma escolha errada, como sempre nós falamos, eu comecei a falar até no culto, não sei se foi no domingo, sobre escolha. Uma escolha errada, ou o seu destino, quer dizer, você pode escolher uma moça, pode escolher um rapaz pode escolher uma moça, mas se aquela escolha não é boa, ela vai sofrer, ele vai sofrer o resto da vida. Não tem retorno. Uma escolha errada é problema. Isso nós estamos falando no sentido natural. Pense bem numa escolha espiritual errada. Vai sofrer, porque no natural, o homem, ou a moça e o rapaz casa, ou então a moça. Às vezes a moça já ouviu tantos conselhos, ou o rapaz ouve tantos conselhos e não atende os conselhos. Ou a moça não atende.
Mas ela enfrenta aquilo, porque ela tem um livre-arbítrio, direito de escolher, mas ela pode estar escolhendo uma viagem, um destino errado, porque ela não deu ouvido. Sabe? Nós estamos aqui diante de uma era mais terrível. Não existe uma era tão terrível como essa, que há várias maneiras de você crer em Deus, mas todas elas, só existe uma maneira de você crer verdadeiramente para a salvação. Mas existem várias maneiras de você crer em Deus e todo mundo diz que você está chegando lá. Ou diz que você vai chegar lá. Mas não sabe aonde, mas diz que você vai chegar lá. Mas só que quando chega lá, é só quando chega lá que descobre que não estava no caminho certo. Aí é que vem o problema. Aí que vem o problema, sabe? Por que que eu fiz? Aí vai lembrar aí aquele conselho que eu tive que eu não atendi. Aí volta tudo na mente. Aí o filme, ao invés de ir para frente, aí volta o filme para trás. Aquilo, por que que eu não dei ouvido? Hoje nós estamos diante de uma mensagem tão sagrada. Amém. Sabe? Tudo diante de nós. Mas quem é que está dando ouvido? Sabe? Muitas pessoas acham até bom, a mensagem até boa. Ela é muito boa mesmo, ela é boa para duas coisas, para te salvar e para te condenar. Então ela é muito boa mesmo, sabe? Então, aí você tem que fazer escolha. Você quer ser salvo? Obedece. Amém. Eu quero ser salvo? Vamos obedecer. É isso. Se não, nós encontramos outra escritura aqui que eu vou ler para os irmãos, antes de continuar. Está aqui em 2 aos Tessalonicenses. Eu quero ler, só para os irmãos ver uma coisa aqui. Que tudo está diante de nós. Tudo. 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do verso 6. Eu quero ler, só para os irmãos ver uma coisa aqui. Isso. 6 a 11, está escrito assim: agora, vós sabeis o que eu detenho, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. O mistério da injustiça opera, mas existe um que resiste. Esse é Deus, esse é o Espírito Santo. Até que do meio seja tirado, porque vai ser tirado uma hora, tá? Até que do meio seja tirado, e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não recebeu o amor da verdade para se salvarem. Por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, a mesma que foi contada lá. Não na mentira, mas creiam a mentira. Aquela mentira foi que trouxe esse livre-arbítrio, desenrolou isso. Porque se não houvesse aquela mentira, só havia verdade. Só havia verdade. Então não tinha meio da pessoa entrar para um caminho errado. Mas quando Jesus chegou aqui na terra, ele disse: eu sou o caminho. Quer dizer, Amém. eu sou a mesma coisa que estava lá diante de Adão. Lá eu era uma árvore da vida. Aqui, ele chegou e disse: hoje eu sou a semente do trigo. Mas eu estou fazendo o possível para liberar novamente, para voltar a ser o que eu era. E voltou. Na cruz do Calvário ele voltou o que ele era. Ele começou a produzir novamente, como nós vimos nas eras da igreja.
Ele começou a produzir. E na primeira era da igreja ele já é a árvore da vida. Mas no meio ele era uma semente. Por quê? Porque ele tomou o meu lugar e o seu lugar. Amém. Olha, os gregos que eram gentios queriam ver Deus. Eles não querem ver Jesus, quer dizer, eu quero ver Deus. Aí apresentaram para Jesus aquelas pessoas. Mas ele chegou diante deles e falou assim: olha, se a semente de trigo não cair na terra, ela fica só, mas se cair, dará muitos frutos. Olha a resposta que ele deu para os gentios. Eles eram gentios. Em outras palavras, vocês gentios, vocês nunca vão me conhecer até que eu ressuscite. Quando eu ressuscitar, vocês vão me conhecer e saber quem eu sou. Então é muito fácil. Como o Marcelo estava fazendo uma palestra lá e mostrando, e eu sempre estou mostrando isso também, e nós sempre estamos mostrando, nós pregamos a palavra, estamos mostrando isso, gente. Não há nada aqui na terra para você confiar, a não ser em Deus. Você não pode confiar em homem nenhum. Se você, nós temos que entender o seguinte: o homem pode estar mais correto do que nunca, mas se o homem começar a crescer muito, Deus derruba ele para as pessoas não ficar acreditando nele. Deus dá um jeito de colocar ele para baixo. Você sabe que no Brasil aconteceu isso, né? E sempre acontece. Quando o homem começa a ficar tupetudo, já há muitas pessoas às vezes até colocando a mão na cabeça, achando que vai receber virtude, você pode esquecer que Deus vai derrubar ele mais tarde. Vai derrubar, porque Deus não deixa ninguém tomar o lugar dele. De jeito nenhum. Deus não deixa. Deus está em primeiro lugar na vida de cada um. Todo sentido, Deus está em primeiro lugar. E é nós que temos que reconhecer isso. Amém. Estamos aqui para isso. Nós queremos, como nós estamos pedindo todos os cultos agora, que esse ano nós podemos melhorar na vida espiritual. Amém. Todo sentido, muito mais na vida espiritual. Aumenta minha fé. Porque as outras coisas nunca faltou para nós e não falta. Amém. Sabe? Então nós não queremos que essa coisa falta para nós, que é a revelação da palavra. Que nós possamos ser mais fiéis à palavra cada dia, pedir a Deus mais revelação, para não ser enganado, porque o engano está aí. Você nota que por não receber o amor da verdade, aqui, deixa eu ler, aqui de novo, verso 10. Eu creio que é verso 10 mesmo. E com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira. Deus mesmo faz. Primeiro Deus manifesta, mostra para mim, mostra para você a verdade, anda comigo, anda com vocês, e depois, quando não dá valor, Ele mesmo envia a operação do erro. Já que não está crendo, então Deus tem outra vontade. Deus tem duas vontades, a perfeita e a permissiva. A vontade perfeita é quando Ele manifesta e traz a verdade. Essa é a perfeita vontade de Deus, creia. Senão, Ele tem a permissiva. Será que isso tem problema? Se Deus falou que tem, tem. Mas eu acho que não. Então aí já entra a vontade permissiva. E daí para frente a pessoa já pega o caminho errado. Às vezes tem pregação dura, que às vezes a gente prega, outros lugares prega. Às vezes tem pessoas que falam assim, não precisa daquilo. Mas tem pessoa que precisa. Amém. Às vezes a pessoa que diz que não precisa, para ele não precisa. Mas porque às vezes ele já entrou para o caminho errado. Mas para aquele que precisa, ele vai achar bom que aquela mensagem tocou no coração dele. Amém. E ajudou ele tanto que ele disse, eu preciso disso. Amém. Então,
Eu creio que aonde prega a verdade, não existe nada que é pregado que não é aproveitado. Eu posso até não fazer bom proveito daquilo, mas que Deus envia é para crer, Seja duro, seja da maneira que vier. Então, a gente tem que entender isso. Então, escolha errada é sofrer. Se a pessoa quer ser feliz, aceita a verdade. Amém. Se a pessoa quer ser infeliz, rejeita a verdade. Aí a pessoa vai ser infeliz. E aí é que depois que a pessoa no sentido espiritual, ele vai descobrir que ele é infeliz depois da morte. Não é antes da morte. Dificilmente ele vai descobrir que ele é um infeliz antes de morrer. Mas no dia que o anjo da morte senta no pé da cama dele, aí ele já começa a descobrir que não está bem. Que já não está bem. Então, como o profeta diz, o anjo da morte senta no pé da cama, aí já começa. Dali para frente a coisa já começa já não ficar muito bem. Sabe? Então, por isso que nós aqui, sempre, às vezes as pessoas até implicam, e que a gente fala assim, mas por que prega tanto contra erro que está sendo pregado na mensagem? É isso que você tem que sair fora. Amém? Porque os de lá de fora, você disse que já esqueceu. Os das denominações, você nem lembra mais. É verdade. Agora você tem que lembrar dos erros que estão dentro, não da verdade, mas dentro da pregação daquilo que está acontecendo. Esses erros são os perigosos. Vocês recordam dos 4 bichos ali do livro de Joel? Vocês notam que um deles era o pior. Uns começaram a comer como gafanhoto, começa a comer a folha, e vem pulgão, vem, mas o pior é aquele que nós conhecemos como caruncho, que está lá dentro do feijão. Ele é o pior, porque ele não entra, ele sai de dentro. Você olha lá dentro do feijão, você vê ele andando lá dentro, mas por onde ele entrou? Mas ele não entrou, ele está lá dentro. É aquele que é o bicho perigoso. Sabe? Tem maus companheiros, por certo você vai para o mau caminho. O profeta chegou até a dizer uma palavra, ele disse, se você dormir com um cachorro, você pega pulga. É isso que você tem que entender. Se você tem um mau companheiro, largue ele para lá, procura um bom companheiro. Existem bons companheiros ainda. Mas se você tiver maus companheiros e você está querendo sair fora daquilo, larga para lá. Se ele te chamar, mesmo que parece que é uma boa intenção, mas se ele é um mau companheiro, deixa ele para lá, porque senão você vai pegar o espírito dele. Você deve andar com as pessoas que seja melhor no sentido espiritual do que você. Amém. Se você puder, encontrar pessoas que realmente vai te dar bom conselho, vai te ajudar na sua jornada, na sua caminhada, porque nós estamos caminhando para um lugar que só Deus vai nos levar. Essa passagem daqui para lá, ninguém mais pode ajudar, no sentido, só pregar. Mas é uma passagem que só Deus pode nos levar. É verdade. Essa passagem dessa dimensão para outra. Ninguém. Eu não posso, como pastor, nenhum. Pode ser o maior pastor, não tem condição, sabe? Nenhum homem, só Deus. E você tem que descobrir que as pregações estão aqui para te mostrar um Deus e não um homem na frente. Amém. A palavra aqui que nós estamos pregando não é nada de homem, é tudo Deus. Amém. É Deus, é por isso que nós estamos aqui, para mostrar que existe um Deus que está nos guiando. Amém. E que em nós há algo muito perigoso, que eu falei que eu ia pregar qualquer hora. Há algo muito perigoso que é esse corpo de fora e o espírito que nós recebemos. Vocês notaram que
Um coração novo e um espírito novo. Amém. O espírito novo você pode pular, pode gritar e achar que tem o Espírito Santo. Você pode até ter para pular e gritar, mas não para sentar e observar o que Deus está fazendo. Mas Deus diz: e porei dentro de vós o meu espírito. Quer dizer, Deus deu um coração novo e um espírito novo. Amém. Isso significa que no Velho Testamento era um coração de pedra, mas quando Jesus veio, Ele trouxe e deu nós um coração novo e um espírito novo, mas Ele disse: mas ainda vou colocar o meu espírito dentro de vocês, para ter um domínio total, para mudar a natureza, para voltar à mesma natureza que Adão tinha antes do pecado. Amém. Por isso que ele não tinha entrado nesse livre-arbítrio, porque ele só tinha uma natureza, mas quando entrou a outra natureza, a coisa começou a ficar ruim, sabe? Porque a natureza do homem hoje, você vê que depois que ele errou, o que ele fez? A natureza do homem é correr de Deus. Mas Deus, quando Ele tem filhos, o que Ele faz? Ele vai atrás do filho, chama ele. Ele chama o filho. Então Jesus disse: não foi vocês que me escolheram, mas eu escolhi a vós. Amém. Tá? É isso que nós temos. Então a escolha é dele, porque o homem, a natureza dele é correr de Deus. Ele não tem jeito, principalmente quando a pessoa está para receber a palavra, ele procura um jeitinho aqui de não querer ouvir, procura outro aqui, coisa. Mas se ele é um filho de Deus, não vai chegar uma hora que não tem jeito, a coisa vai apertando até ele vai ouvir, sabe? Então é Deus que faz a obra, e nós temos que entender isso. Como eu comecei a falar com os irmãos, e que quero ler umas mensagens aqui para provar isso para os irmãos, o perigo que a gente corre de pensar como os pentecostais hoje. Os pentecostais, Deus rejeitou eles em 1962. Veja como que eles estão pulando aí, pulando do mesmo jeito, com esse espírito novo e coração novo. Pula e grita, e Jesus está vindo, e aí que está o problema. Jesus está vindo para nos buscar, e Jesus aqui preparando o povo. Amém. E o povo não está sabendo, e muitos da mensagem também não estão sabendo, e muitos da mensagem está com essa história, como eu escutei direto de pessoas. Não, mas o William Branham parou, quer dizer, o William Branham parou no verso 7, então ele nem pregou. Então ele não pregou, né? E depois João comeu o livro. Mas por que João comeu o livro? É como dizer assim, ó, Deus falou assim: João, nem você nem ninguém pode abrir a boca, só o 7º anjo que vai abrir a boca para pregar. Só o 7º anjo que pode abrir a boca a respeito do que você ouviu. Você fecha a sua boca e avisa os demais que fecha a sua boca, porque só o 7º anjo pode abrir a boca e falar, e pregar, e trazer a verdade. E hoje sendo rejeitado. Mas agora é a voz da noiva. Mas se João fechou a boca, por que a noiva pode falar? Aí, por isso está falando aqui, ó, e Deus envia a operação do erro para que creiam a mentira, porque a mentira lá foi: Deus deixou a verdade e Eva levou a mentira para Adão. E quando chegou a sentença ali, a serpente: você vai rastejar, quer dizer, você não vai ser como homem mais, nem falar e nem andar ereto, você vai rastejar. Quando chegou em Eva, porque você comeu a maçã, você vai ter dor de parto. Quando chegou em Adão, que era o filho, porque nós quinta-feira, quem ouviu a mensagem, vocês notaram que eu estava pregando sobre aquele acontecimento lá
nos dias lá, né, de Eva e tudo mais. Então aqui você nota que quando chegou em Adão, como eu estava pegando, falando que Eva não era original, Eva já era uma híbrida, mas Adão é original. Então quando chegou em Adão, que era filho, Deus disse: eu não vou te amaldiçoar, mas eu vou amaldiçoar a terra, porque você deu ouvido à voz da sua mulher. Está vendo? Você escutou uma mensagem que você não devia. Você devia ter ouvido só a mensagem minha. E a mensagem de Deus era: você não toca na outra árvore. Então, tocou, porque ele deu ouvido à voz da mulher. Está vendo aqui? Ó? Deus então envia a operação do erro para que creiam a mentira. Já que não quis aceitar a verdade, isso agora é para nós. Já que não quer escutar a verdade da mensagem, então Deus envia a operação do erro e começa a pregar que agora é a noiva que vai falar, que agora é a voz da noiva, que é isso e é isso. Tudo isso aí é caminho errado. Se você seguir esses caminhos, você está perdido, porque só existe um caminho. E só existe uma porta estreita. Para ir para o milênio existe uma porta estreita. Existe uma passagem dessa dimensão para outra, que só o Espírito de Deus te encaminha para lá. E ele deve estar em mim e em você. Amém. Para aceitar o que está escrito. Tá? Senão, não tem jeito. Sabe? Então, é para isso que nós estamos aqui. Deixa eu ler algumas coisas aqui para os irmãos verem. Aqui, escute bem aqui. A personificação do cristianismo. Pegou uma mensagem, a personificação do cristianismo. Essas coisas que acontecem aí são as personificações da verdade. Porque a verdade é verdade. A verdade é que nos dias da voz do sétimo anjo, não a voz da mulher, é a voz do anjo. E fora desse anjo, a voz desse anjo, não existe outra voz para frente. Só existiu no passado. Mas essa aqui é a última voz. Então, se alguém acrescenta aqui, o certo já está na operação do erro. Porque não tem jeito. Você não pode acrescentar nada nessa voz. E nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou os profetas seus servos. Então tudo que era segredo saía da boca dele. Não é que tem aquela escritura que eles falam que está parada ali, estava parado, até que veio a revelação. Quando veio a revelação, então a escritura foi aberta. Porque por isso ele sempre fala sobre a vindicação. O que é a vindicação? É quando a palavra é cumprida. Então essa palavra já foi vindicada. Ela já foi cumprida na terra. Agora eu e você que tem que cuidar. Verdade. Se nós queremos ir para o céu, nós temos que cuidar, porque a palavra já foi cumprida. Amém. A voz já soou. O homem já foi embora. Deus ficou. Amém. Porque a voz era para soar a voz do anjo forte. O anjo forte que segurava o livro. Que estava escrito por dentro e por fora, era o anjo, e o anjo é Jesus. Amém. Ele que segurava o livro. Mas quando chegou a parte de dentro, ele disse: João, a parte de fora você já pregou, mas a de dentro você não pode. Porque a de dentro são os 7 anjos que podem. Você está esperando outro 7 anjos? Ninguém está esperando, porque ele já veio. Ele já veio exatamente para trazer a voz de Deus na terra. Amém. E a voz de Deus na terra hoje é o Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem? Cristo. Cristo, ele tem a forma, como está as próprias Bíblia. 1 Tessalonicenses, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo. O mesmo Senhor. Não era outro Senhor, é o mesmo.
E quando ele desce aqui, é para cumprir Apocalipse 10. O mesmo Senhor descerá do céu com alarido. O que é alarido? Os 7 trovões. É a voz de arcanjo. A voz de arcanjo é o poder que já está na palavra. Amém. Então, se eu aceitar a mensagem e deixar ela descer, por certo o poder já está nela. O dia do rapto, aí nós vamos embora. Aí nós vamos embora. Tá? Porque você recebeu. Mas à meia-noite, aí vem no livro de... Deixa eu voltar aqui. No livro de São Mateus, 25. Mas à meia-noite se ouviu um clamor: eis que vem o esposo. Agora, se é a voz da esposa, então tinha que estar escrito o contrário. Mas à meia-noite se ouviu um clamor. O clamor é a mensagem, todo mundo sabe o que é. Amém. Então a mensagem devia dizer assim: aí vem a esposa. Mas não, está escrito que vem o esposo. Porque a esposa estava na terra esperando por ele. Amém. E o esposo é Cristo. Amém. A palavra revelada. Já está aqui. Vocês estão vendo o mundo lá fora? Todo mundo está sabendo que Cristo vem. Mas eles sabem que vem nas nuvens lá. Mas eles não sabem que ele viria primeiro era na terra. Isso aí é só para o eleito. Amém. Só para o eleito. Jesus disse: assim como foi nos dias de Sodoma, será na vinda do Filho do Homem. Ele não diz que era um piscar de olhos, não. Ele diz que haveria um preparo. E que nesse preparo haveria muitas coisas que poderia tirar. Então, o que nós temos que entender é isso, vamos crer do jeito que está escrito. Amém. Personificação do cristianismo. Quero ler aqui no 109 dessa mensagem. E aí é onde tem se cometido o erro. Muitas pessoas, ou melhor, muitos chegam até o altar para orar, e eles ajoelham ali para orar, e em oração eles começam a sentir um pouquinho melhor, e eles podem se levantar e seguirem em frente, e pular ao redor por algum tempo, e após algum tempo você descobre que eles apenas saltam de novo. Eles nunca receberam o Espírito Santo. Não importa o quanto pulem e o quanto gritem, ou quanto o azeite escorra de suas mãos, ou tenha as faces sangrentas, ou quanto eles falem línguas, ou quanto eles gritem, o que eles fazem. Aquilo não tem nada a ver com isso. Aquilo foi apenas emoção humana. Eles têm um espírito novo e eles regozijam com ele. Espírito novo, não o santo. Porque o espírito novo, a pessoa parece que é um crente, mas não é ainda. Para ser um crente, Jesus falou com Nicodemos: Nicodemos, você é um pregador famoso, você conhece isso, mas você tem que nascer de novo. Para ser um crente, você tem que receber o Espírito Santo. O novo nascimento é Deus mudando a natureza. Está vendo? Se Adão recebeu uma outra natureza, então aquela outra natureza que Adão recebeu tem que sair e entrar a de Deus novamente para controlar a vida da pessoa. Por isso que ele disse: e colocarei dentro de vós o meu espírito, e fareis com que vocês, em outras palavras, e vou fazer com que vocês andem no meu caminho, porque eu controlo vocês. Então, aí que a gente, vamos aqui, eu quero que os irmãos entendam bastante a respeito disso aqui. Então, aqui, por exemplo, nessa mensagem aqui, eventos modernos esclarecidos por profecia, no parágrafo 66. Eu estou mostrando para os irmãos isso aqui, irmão. Às vezes, você vê um crente, pula em qualquer lugar.
Você vê, mas mostra ele a mensagem certa para você ver se ele não pula fora. Já prova que ele tem um espírito novo e recebeu, até chegou a conhecer a mensagem, está andando, mas sem o Espírito Santo ainda. Porque, olha, escute bem aqui, 66 dessa mensagem de eventos modernos esclarecidos por profecia. Notem, nós encontramos pessoas hoje, há muitas pessoas que não podem crer nisso, até mesmo pessoas cheias, escute isso aqui, até pessoas cheias do Espírito. Eu vou dar uma que vai impressioná-lo. O batismo do Espírito Santo não significa que você está entrando, não mesmo, não entrando nisso, não tem nada a ver com sua alma, porque a alma é que tem que mudar a natureza. Aí é que o controle de Deus foi isso, que quando o pecado aconteceu no céu, Ele colocou todos os seres, mesmo os que não pereceu, mesmo os que não creu no diabo, Ele colocou tudo aqui na terra no mesmo patamar. Todos eles, todos teriam que vir e receber esse livre-arbítrio para escolher. Mas você nota que quem é de Deus faz a escolha certa. Amém! Por causa da natureza mudada. Vou continuar lendo. Então ele diz: eu passei, outra mensagem aqui. Então está aqui agora. Não tem nada a ver com sua alma. Isto é um batismo, vê? Aqui está a alma interior, quer dizer, lá dentro, que tem que vir de Deus. Viu o quê? Que tem que vir de Deus. Mas então no exterior você tem 5 sentidos, ou 5 entradas para você conectar com o seu lar terreal, quer dizer, paladar, tato, olfato, esse é o de fora, o mal de fora, né? No interior, antes de ter o Espírito Santo, no interior você tem um espírito, e ali você tem 5 saídas: consciência, amor e assim por diante. 5 saídas, não entrada, né? 5 saídas daquele espírito. Lembre-se, naquele espírito você pode ser batizado com o genuíno Espírito de Deus e ainda está perdido. Entendeu? O mundo religioso aí, todo mundo está indo para o céu, todo mundo é salvo, mas mostra a verdade. Aí você vai notar que não é salvo, porque o que faz a diferença é a verdade. Amém. Quando nós recebemos a verdade do dia, não a verdade de ontem, não o maná de ontem, é o maná de hoje. Amém. Deus tem comida todo dia. O maná do passado era uma prova disso, que Deus já deu ordem: não pega maná para amanhã, você pega só para hoje, que amanhã tem mais. Mas uns desobedientes pegavam a mais, e apodrecia. Porque Deus tem maná todo dia. Então aqui prova que hoje existe uma mensagem que é o maná do dia. E se você notar esse maná hoje, pode ficar aqui 40 anos sendo pregado, 50, 100, ele não vai apodrecer. Você sabe por quê? Porque esse aqui foi tirado da panela dourada, aonde a vara de Arão foi colocada e floresceu de um dia para o outro, seca. Esse é o verdadeiro maná, esse é Deus na terra. Amém. E esse maná não vai desvanecer e não vai acabar até que Ele tire o seu povo daqui da terra. Esse Espírito Santo que está aqui é para tirar o povo da terra. Amém. E se eu ou você
não está conseguindo chegar e é um filho, é uma tartaruga, Deus vai esperar a tartaruga entrar. Ele vai esperar a tartaruga entrar. Mas a tartaruga vai também. É isso que nós temos que entender. Às vezes é filho, mas está, como diz o ditado, murriando, não está querendo muito vir na igreja, e Deus envia uma doencinha para ele, aí ele resolve querer vir. Claro. Porque Deus tem a maneira de trabalhar. É verdade. Tá? E então, vocês viram aqui, é a alma que vive, foi ordenada por Deus. Não disse Jesus: muitos virão a mim naquele dia e dirão: Senhor, não expulsamos demônios, fizemos grandes e poderosas obras e profetizamos grandes coisas entre dons de Deus? E ele dirá: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Diz: eu não conheço vocês como salvos. Não conheço. Então, quando a pessoa é conhecida como salvo, Deus dá a ele a mudança na alma. Aí vocês notaram, Efésios 2, todos nós, isso é no nascimento aqui. Quando nós nascemos aqui, irmão, há uma diferença entre nós e os animais. Quando o animal nasce, é só a parte de fora. Quando o homem, a mulher nasce aqui, é a parte de fora e o espírito de dentro. Amém. E esse espírito é inconverso, ele não é convertido. Então, esse espírito não é convertido, tá? O que converte ele é quando a verdade chega para ele. Hoje a conversão, para ir para o céu, que converte a pessoa, é essa mensagem. E quando eu mostro essa mensagem, porque o sétimo anjo já revelou essa. Então, essa aqui converte. Essa mensagem aqui é exatamente o que o Espírito que está aqui dentro escreveu. Amém. O Espírito que está dentro de cada um de vocês trouxe essa mensagem. Amém. E é por isso que combina. Amém. Essa mensagem para o eleito. O eleito entende a mensagem, não importa quão difícil, mas o eleito entende. Tem muitas partes aqui, mas deixa eu ler só essa aqui agora, para a gente ir para a ceia. E não sabeis, a mensagem de não sabeis. Eu vou ler, como eu vou ler só essa, eu vou começar no parágrafo 106. Agora que a igreja, que seu propósito inteiro era a igreja, o propósito de Deus era a igreja. Agora, como entramos nessa igreja? Por um Espírito, todos somos batizados dentro de um corpo. A igreja, o corpo de Cristo, não pode falhar. Agora, aqui está o que sucede. Agora, olha aqui nesse retrato figurativo. Agora, este homem, por fora, é de carne. Isto é o que vimos e o que olhamos. E tem 5 entradas no corpo. Qualquer menino do primário, igualmente como eu, saberia que há 5 sentidos que controlam o corpo: visão, olfato, paladar, tato e audição. Sem isso, não pode tocar no corpo. Audição, visão, tato, paladar, olfato, vejam, provam, sintam. Agora, isso é o mal de fora. Agora, dentro desse está um espírito que você converte, que você se converte quando você nasce aqui, e o sopro de vida é dado a ele. Esse espírito é de natureza mundana, porque não foi dado por Deus, porém foi dado, permitido por Deus. Você viu a vontade permissiva? Foi dado por Deus pela vontade permissiva para ele, eu e você fazer escolha. Porque tem que haver um julgamento. E o julgamento começa na casa de Deus. Primeiro, na casa de Deus.
Para esse julgamento acontecer, o que Deus fez? Colocou todo mundo da mesma maneira, colocou o Espírito em conversa em todos que nascem. Por isso que quando a criança nasce aqui, vem falando mentira, ele é um mentiroso desde que nasce, porque ele já nasceu com esse Espírito. Mas por que Deus fez isso? Porque a única coisa que ele podia cortar o outro grupo é pela verdade. Amém. Porque o outro grupo que ficou com Satanás não crê na mensagem da hora. É isso que vocês têm que entender. Os eleitos que ficaram com Cristo crêem na mensagem da hora. Amém. É isso. Amém. Seu poderoso, meu filho. Então ele deu um Espírito em conversa para todo mundo, para que ele mesmo pudesse converter a pessoa, e ele mesmo chamar o que é dele. Por isso que ele mesmo disse: ó, não é vocês que me escolheram, mas eu escolhi vocês. Amém. Se ele escolheu, ele vai chamar. Amém. Assim, essa pessoa ali dentro é um pecador ao principiar. Agora, tem 5 entradas. Essas 5 entradas, eu não sei se posso dizê-la corretamente agora, mas a gente sabe o que é. Primeiro, eu sei que é pensamento, consciência, amor, eleição. Aí ele continua falando: pensamento, consciência, amor, arrazoamento. As 5 entradas no Espírito. Você não pode pensar com o seu corpo, tem que pensar com o seu espírito. Você não pode ter consciência em seu corpo. Está vendo? Não tem consciência, não tem faculdades mentais em todo o seu corpo, não tem. Assim sendo, tem que pensar com o seu espírito, tem que raciocinar. Não pode você raciocinar com o seu ser físico, porque a razão não se vê, prova, sente ou cheira, ou ouve. A razão é o que a gente pode fazer em sua mente. Se você está dormindo, está sem sentido. Seu corpo está lá morto, quer dizer, deitado. Porém, seu espírito, todavia, pode raciocinar. Os cinco sentidos que controlam esse homem de dentro, que é o espírito, em conversa, né? Agora, ao último homem, que é a alma. Há um só sentido que controla isso. Isso é o livre agente moral, livre arbítrio, escolher ou rejeitar. A alma. Está vendo como que Deus fez a coisa? Então, aí está, lá dentro, escolher ou rejeitar. Se ela foi predestinada e salva, ela vai escolher bem. É verdade. Se ela nunca foi salva, porque você sabe que as almas pecaram antes da fundação do mundo. Toda alma que pecou foi antes da fundação do mundo. Mas aqui está a receita. A receita é toda a palavra. Amém. Essa receita é exatamente para saber de onde, com quem você ficou. Se você ficou com aquele espertão, ou se você ficou com Deus eterno. Aí, aqui vem a decisão, pela palavra da hora. Todo mundo é religioso. Você pode ver, Caim era tão religioso, porque lá, antes da queda, ele era um religioso, mas ele não entendia sobre redenção. Quem ficou com Jesus, entende sobre redenção. E é por isso que ali no livro de Lucas, capítulo 2, o profeta mostra isso claro. Por que aqueles seres que uma vez tinham cantado no céu, agora estava cantando a pastores humildes? Quando o rei estava, o mesmo Deus que era adorado lá, agora estava nascendo na terra, e aqueles seres cantando a um ser nascido na terra, que tinha conhecimento dessa verdade. Ele sabia sobre redenção, e ali estava nascendo o Redentor ali. Então deixa eu terminar. Agora, a razão pela qual as pessoas hoje, agora não esqueçam isso, agora iam verá que o Espírito, qual é a evidência inicial do Espírito Santo? Agora, as pessoas podem viver nesse Espírito
dançarem no Espírito, eles gritam no Espírito, vão à igreja no Espírito, e absolutamente pode ter um verdadeiro Espírito Santo de Deus ungindo sobre esse Espírito, e ainda está perdido, tão possuído pelo diabo como pode estar com esse Espírito. Vocês entenderam a mensagem? Aumenta minha fé, Senhor. Você viu? Aqui é que te dá força. Quando você é fraco, você não olha as suas fraquezas, mas olha aquele que morreu por você. Amém. Ele nos fortalece, e através do seu sangue, a única coisa, irmão, que perdoa o pecado é o sangue. É verdade. E quando uma mensagem, por exemplo, não importa como no passado, às vezes uma pessoa estava pregando uma esquina ali, e aquela mensagem era tão simples, mas se tivesse um eleito ali, aquele eleito ouvia aquelas mensagens simples. Porque o eleito foi ordenado a ouvir o que Deus está fazendo na hora. Amém. Então eu e vocês, nós cremos que somos eleitos, porque nós estamos ouvindo a mensagem da hora. Não é porque nós somos melhores do que ninguém, é porque Deus amou a cada um de nós primeiro. E é por isso que nós estamos aqui diante dessa verdade, pregando e pregando. Enquanto Deus dá vida para nós vamos pregar. Se o rapto acontecer, essa mensagem vai com nós. É claro, não o papel, a mensagem é Jesus. Maria recebeu a mensagem de um anjo, não foi? Ela aceitou aquela mensagem. Sabe quem era a mensagem? Jesus. Amém. Nós recebemos a mensagem de um anjo. Você sabe o que é a mensagem? Jesus. No coração nosso. Amém. Amém? Amém. Então vamos ficar de pé e vamos ler a Bíblia para a ceia do Senhor.